As 25 gírias mais comuns em francês. Hoje você vai aprender palavras francesas que você nunca aprenderá na escola. E por que é tão importante você saber essas gírias, essas palavras? Simplesmente porque você vai ouvi-las o tempo inteiro aqui na França e também em filmes, em seriados e muitas vezes até em músicas. Mesmo que você não queira usá-las, porque elas são super informais, é muito importante você saber entender, saber identificar essas gírias para você entender o contexto, entender o que é que está acontecendo, né? C'est parti? Allons-y! Salut, je suis Roberta, je suis brésilienne. Salut Roberta, bonjour, je suis Émile, je suis français e você está no canal Afrancesados para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos Vídeos! Então vamos lá com nossa primeira gíria em francês. E aí, vamos dizer o seguinte, vai ser o verbo gostar em português, tá? Que é... Aimer. Isso é a palavra normal, padrão. Aimer. Aimer. Preste atenção na pronúncia, tá? E aí tem som de E. E aí também o ER no final tem som de E. O mesmo som. Então, Aimer. 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 Aimer, palavra padrão. E aí qual é que seria a gíria a partir disso? Gíria é kiffer. Kiffer. O verbo é kiffer. Nada a ver, né? Kiffer. Então, se eu quiser dizer que eu gosto desse livro, como é que eu digo padrão, no padrão? Padrão seria j'aime ce livre. J'aime ce livre. J'aime ce livre. E aí, como é que eu vou dizer com o verbo kiffer? Je kiffe ce livre. Je kiffe ce livre. Je kiffe ce livre. Então, kiffer não é no sentido de amar, é no sentido de gostar de algo. E também pode ser usado para gostar de alguma pessoa, né? Sim. Por exemplo, se você gosta da pessoa, você ainda não está pronto, não está pronta para dizer je t'aime, no sentido de eu te amo, profundo. Aí, ao invés de falar je t'aime, você vai dizer, eu gosto muito de você, eu estou apegado a você, alguma coisa do tipo, você pode dizer Je te kiffe. Je te kiffe. Je te kiffe. je te kiffe. Então, je te kiffe significa isso, gostar da pessoa, tá? É menos profundo do que amar. Je te kiffe. Tá chegando o je t'aime. Tá bem chegando, romântico. tá no caminho. Je te kiffe. Je te kiffe. Vamos então agora para a segunda gíria, que é para falar água. Água. Água, a palavra normal, padrão, é eau. Eau. De l'eau. De l'eau. Água. Então, apesar de ter 3 letras, E, A, U, o som é como se fosse simplesmente um O fechado. Eau. O. De l'eau. De l'eau. E aí, qual é que seria a gíria para isso? De la flotte. Ou seja, l'eau et la flotte. La flotte. La flotte. La flotte. Uma forma que eu usei para lembrar dessa palavra, para eu começar a usar, tá? É porque flotte, para mim, vem do verbo flotter. Sim. Flotter, que significa flutuar. Exatamente. Então, se algo flutua, flutua em cima da água, né? Dentro da água, E sei lá. acho que vem desse verbo, não tenho certeza, mas... E aí eu pensei, flotter, la flotte, água, certo? Por exemplo, Il reste un peu d'eau. Il reste un peu d'eau. Il reste un peu d'eau. Isso é a pergunta padrão. sobrou um pouco de água, Sobrou né? um pouco de água. Il reste un peu de flotte. Il reste un peu de flotte. Il reste un peu de flotte. Então aqui, flotte é água, mas informal. Presta atenção, quem diz gíria diz informalidade. Não vai falar flotte aí pro seu chefe que você acabou de conhecer, né? Então, guarda ele para pessoas mais íntimas ou realmente numa situação bem informal. Il reste un peu de flotte. Então, la flotte. Água. Vamos então para a terceira palavra, que seria comer. 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 Como é que a gente diz comer em francês da forma padrão? Manger. Manger. Comer é manger. 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 Presta atenção que não é manger e também não é manger. É entre os dois, tá? Manger. Manger. E aí o R não vai se pronunciar de novo. E como é que eu digo manger em gíria? Em gíria. Na verdade, tem vários gírias, mas eu vou falar só de o mais comum, que é bouffer. 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 Buffet, comer. Então tá o U aqui tem som de U em português e o ER no final tem som de E. Então, buffet.
Por exemplo, eu quero perguntar assim, a gente vai comer de que horas? Ou a gente vai comer de que horas? A forma normal. Tá. Então, ok. On mange à quelle heure? On mange à quelle heure? On mange à quelle heure? Quer dizer, a gente come a que horas? Ou, aqui o presente está sendo usado como futuro, né? A gente vai comer de que horas? E se eu quiser usar com o verbo bouffer? On bouffe à quelle heure? 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 Então, isso você pode falar para um amigo, para um colega de trabalho que você já tem intimidade. On bouffe à quelle heure? On bouffe à quelle heure? Vamos agora, então, para a quarta, que na verdade tem tudo a ver com essa aqui, tá? Qual seria a quarta? Seria comida. Como é que eu digo comida? Comida é nourriture. Nourriture. Comida. Nourriture. Preste atenção nessa pronúncia, tá? Nourriture. Nourriture. Preste atenção nesse U, tá? Você vai fazer a boca do U e dizer I. Não é nourriture, não é nourriture, é nourriture. Nourriture. Preste atenção, se você não conseguir fazer agora, não tem problema, porque de toda forma os franceses vão te entender. Mas ouvidos abertos para como um francês fala e como às vezes os professores que você vai encontrar por aí pronunciam errado. Fica de olho aí para você saber a pronúncia certa. La nourriture. La nourriture. E aí, como é que eu vou dizer la nourriture de uma maneira informal, em forma de gíria? É bem parecido como o verbo que a gente acabou de ver, então. Já sei. Bouffer, virou, se tornou? La bouffe. La bouffe. Parabéns, Roberta. La bouffe. La bouffe. Aí vamos dizer, vou dizer uma frase no francês padrão, com la nourriture. Tá. Aí eu posso dizer assim, la nourriture est délicieuse dans ce restaurant. La nourriture est délicieuse dans ce restaurant. La nourriture est délicieuse dans ce restaurant. Quer dizer, a comida é deliciosa nesse restaurante. Eu tô recomendando um restaurante, né? E aí, como é que eu diria agora com essa palavra aí? La bouffe est délicieuse dans ce restaurant. La bouffe est délicieuse dans ce restaurant. Excellent, excellent. La bouffe est délicieuse dans ce restaurant. E aí, vamos agora para a quinta. Já que a gente tá falando de comida, vamos falar de fome. Ter fome. Ter Como é que a gente fome. diz isso? Avoir faim. Avoir faim. Isso é a expressão padrão. Avoir faim. Ter fome, literalmente. E aí, se eu quiser dizer de gíria, vai ser como? Avoir la dalle. Avoir la dalle. Avoir la dalle, então é a mesma coisa que ter fome. Então, um exemplo, se eu quiser dizer, eu estou com fome demais. J'ai trop faim. J'ai trop faim. Quer dizer, eu tô com uma fome que tá corroendo o meu estômago. J'ai trop faim. Isso é de uma forma bem exagerada, assim, né? Aquela pessoa que tá quase desmaiando de fome. J'ai trop faim. E se eu falar, então, agora com avoir la dalle? J'ai trop la dalle. J'ai trop la dalle. J'ai trop la dalle. Presta atenção que aqui você vai colocar o artigo la. E faim na frente de faim, la faim, ou fome, a fome, você não vai colocar esse artigo. Então, j'ai trop faim ou j'ai trop la dalle. J'ai trop la dalle. J'ai trop la dalle, on bouffe? On bouffe? Ou seja, eu tô morrendo de fome, vamos comer. Ou seja, agora você já sabe falar isso em argot, em gíria. E você vai ouvir muito isso nos filmes. É verdade que a gente esqueceu de falar de argot. Então, gíria em francês é argot, argot, argot. Você não vai pronunciar o T no final. Argot. Significa gíria em francês. Então, vamos agora para a nossa sexta palavra, que é uma palavra que eu acho que todo mundo gosta e todo mundo quer saber, que é bufunfa, dinheiro. Dinheiro. Como é que a gente diz no francês padrão dinheiro? Argent, argent. Ou seja, de l'argent. E como é que eu digo bufunfa? Tem várias formas de falar argent em gíria em francês. A gente vai dar aqui só duas formas. Tem fric, du fric, du fric, du fric. Du fric ou de la thune, de la thune, de la thune. Os dois significam dinheiro, então bufunfa, né, digamos assim. E aí, tuna
presta atenção de novo aqui na pronúncia, tá? É esse U francês com o biquinho. Aí, por exemplo, eu quero dizer, ele tem muito dinheiro. Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. E aí, se eu for falar com fric? Il a beaucoup de fric. Il a beaucoup de fric. Il a beaucoup de fric ou il a beaucoup de thunes. Thunes. Il a beaucoup de thunes. Il a beaucoup de thunes. Il a beaucoup de fric. E aí, vamos agora para a nossa sétima palavra, porque a gente está falando de dinheiro, e para ter dinheiro a gente precisa fazer o quê? Trabalhar. Precisa. Trabalhar em francês é travailler. Travailler. Trabalhar. Travailler. Aqui é como se fosse um i longo. Travailler. Travailler. Ótima dica. E aí, no final, a gente não vai pronunciar o R. Travailler. E como é que seria travailler, trabalhar em gíria, em francês? Seria... Tem duas formas de falar de novo. Você pode falar bosser, bosser, bosser ou taffer, taffer. Bosser, eu acho que fica mais fácil da gente se lembrar, né? Porque tem uma ideia de boss em inglês, né? Chefe. Ou taffer, que eu realmente não sei de onde é que vem essa palavra. Então, bosser ou taffer. Eu posso dizer, por exemplo, se eu falar em francês normal, eu vou dizer eu trabalho muito. Je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Você poderia também ter falado je bosse beaucoup. Je bosse beaucoup. Ou je taffe beaucoup. Je taffe beaucoup, je bosse beaucoup, je travaille beaucoup. Então, igual. Se você ouvir essas palavras, gente, em seriado, principalmente, quando a gente vê seriado no Netflix ou em qualquer outro lugar, em francês, bosser e taffer é muito mais usado do que travailler, certo? Então, fica aí de ouvido ligado. Se você não tiver entendido essas palavras em algum momento, agora você vai saber. A gente tá falando de trabalho, de trabalhar, então vamos agora falar de trabalho. Como é que eu digo assim? Trabalho. O trabalho. O trabalho, oui. Le travail. Le travail. E aí, se eu for falar em modo gíria, eu posso dizer le taf. Le taf. Le taf. Que vem do verbo, que a gente acabou de ver, taffer. Taffer. Le taf. Mas a gente não vai falar le boss para falar não. bosser, porque a gente acabou de ver que travailler pode se falar bosser. Mas não existe essa palavra le boss. Le boss é o patrão. O patrão. Hein? Le chef, le patrão. A gente fala também le boss para falar isso. Mas le taf significa le travail, o trabalho. E a gente pode falar também de uma outra maneira, que é le boulot. Le boulot, exactement. Le boulot. Le boulot. Então, le taf, le boulot. Aqui eu não sei se esse E existe, você vai ver com o E, você vai ver sem o E, certo? Porque realmente isso é gíria, então ele é mais falado do que escrito. Muito. Até tem um F só, pode ser ver assim também, depende. Você pode ver isso na internet também. Então, le taf, le boulot. E aí, uma coisa que você vai ouvir muito, se você for para Paris, se você tiver contato com parisienses ou com pessoas que moram em Paris, tem uma expressão que eles usam, que é muito conhecida na França inteira, que é... Métro, boulot, dodo. É um estilo de vida, né? É um estilo de vida que as pessoas dizem que é o estilo de vida em Paris, mas que, sinceramente, não é exclusivo de Paris, é exclusivo de qualquer capital. De grandes cidades, sim. De grandes cidades, que significa... Metrô, trabalho. Dodô significa dormir. Dodô, dormir. Sim. Certo? Geralmente quando a gente fala de dormir para uma criança, certo? Sim. Então, metrô, trabalho, dormir. As pessoas dizem que essa é a rotina de quem mora em Paris. Metrô, trabalho, dormir. Metrô, boulot, dodô. Metrô, boulot, dodô. É isso que significa essa expressão. Metrô, boulot, dodô. Vamos agora então para a nossa nona palavra. Que é? Um homem. Un homme. Un homme. Un homme. Un homme. Como é que pode ter uma gíria para un homme? Tem? Tipo um cara, é? Sim, cara, é cara. Un mec. Un mec. Tem vários, na verdade, tem vários. Tem também un type. Un type. Un type. Ce type-là. Ce type-là. Este cara. Ce type-là. Ce type-là. Esse cara aí. Por exemplo, alguém perguntou alguma coisa pra você.
quem foi que atendeu você na loja? Ce type lá, aquele cara lá. Isso é informal, Bem tá? informal. Hein? Então, assim, se um amigo pergunta pra você quem foi que atendeu você, ou que você falou que o serviço foi tomar, ce type lá. Entendeu? E aí você mostra a pessoa. E aí vamos dar um outro exemplo aqui. Eu posso dizer, ai, este homem, este cara, aquele cara ali é charmoso. Un homme séduisant. Un homme séduisant. Ou cet homme est séduisant. Cet homme est séduisant. Ou charmant, né? Charmant. Charmoso. Cet homme est charmant. Cet homme est charmant. E aí, se eu for falar com un mec, ce mec est séduisant. Ce mec est charmant. Ou ce type é séduisant. Ce type é charmant. Então, aqui você tem para falar de um homem, ce mec. Tem uma outra forma também, que eu no início não entendia. É para falar, por exemplo, do meu companheiro, meu namorado, meu marido. Eu posso falar mon mec. Exatamente. Mon mec. Então, mon mec tem esse sentido. Meu homem. É uma maneira grosseira de falar, meu macho. Não é. Não. E meu marido, meu boyfriend, meu marido, meu namorado, meu companheiro. E é uma forma mais informal de dizer isso. Não é vulgar. Então, mon mec significa isso. Então, eu posso dizer, Emile é mon mec. Emile é mon mec. Por exemplo, Emile é meu marido, é meu companheiro, é meu namorado. Então, mon mec. Vamos agora para a próxima palavra. Eu estou filando aqui do lado. Qual é? Que é policial. Ah, policial. Un policier. Un policier. Isso é a palavra padrão. Un policier. E aí, como é que ficaria, então, em gíria? Un policier. Un flic. Un flic. Você vai ouvir essa palavra muito nos filmes. Nada a ver. Tem nada a ver. Flic. Inclusive parece com dinheiro, né? Fric, flic. Fric. Roberta fala fric, como a gente já viu. Fric. Mas tem nada a ver. Un flic. Un flic. Por exemplo, se eu quiser dizer, cuidado, os policiais, sei lá, tem alguém vendendo alguma coisa na rua, aquele pessoal que fica vendendo lembrancinha no meio do metrô e que é ilegal. Attention! Attention! Voilà les flics! Attention! Voilà les flics. Ou seja, cuidado, aqui estão os policiais. Ou seja, presta atenção nisso. Nos filmes e nos seriados é muito comum. Você vai raramente ouvir un policier, você vai ouvir o tempo todo les flics. E eu vou falar de novo aqui o próximo, que vai ser roupas. Roupas. Les vêtements. Les vêtements. Ah, les vêtements. É uma palavra meio complicada, né? Sinceramente, eu acho mais simples a palavra de gíria. Que é... Les fringues. Les fringues. Les fringues. Claro que você vai ter esse R aí pra falar, mas é bom que você também vai treinar, né? Les fringues. Les fringues. Presta atenção que você não vai falar les fringues. Certo? Essa última parte aqui da palavra não vai ser pronunciada, tá? É como se terminasse no G. Fringue. 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 Les fringues. Les fringues. E aí, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou colocar as roupas para lavar. Minhas roupas estão sujas. Eu vou colocar as roupas para lavar. Je vais mettre mes fringues à laver. Je vais mettre mes fringues à laver. E se for no francês padrão, eu vou dizer... Je vais mettre mes vêtements à laver. Je vais mettre mes vêtements à laver. Simples assim. Les fringues. Isso também você vai ouvir muito em seriado e em filme. E aí vamos agora para a próxima, que tem tudo a ver com fringue, que é se vestir. Já sei como é. Primeiro, eu vou dizer primeiro no francês padrão. Claro. Se vestir vai ser se vêtementer. Não, Roberta. Porque vem de vêtement. Sim, mas não. Não? Sim, mas não. Como é então? É? S'habiller. S'habiller. No francês padrão, então, s'habiller significa se vestir, colocar roupas, né? Usar roupas. Aqui, inclusive, minha roupa tá toda dobrada. O que vem de vêtements é um outro verbo que é bem similar, é se vestir. Mas parece um pouco antigo, se vestir. Então, prioriza s'habiller. S'habiller. S'habiller, se vestir. E se vestir em gíria vai ser... Se saper. Se saper. Se saper, então, é vestir-se. Por exemplo, eu quero dizer que essa, sei lá, ela se veste bem.
Vamos dizer no francês padrão primeiro. Ela se veste bem. Elle s'habille bien. Elle s'habille bien. Elle s'habille. Ela sabia? Não, ele sabia. Elle s'habille bien. Elle s'habille bien. Presta atenção aqui na pronúncia, tá? Que esse habilla vai ser esse i longo, né? Habille. Como Emile sempre explica. Elle s'habille bien. Elle s'habille bien. E aí, como é que vai ser então com se saper? Elle se sape bien. Elle se sape bien. Talvez você já ouviu essa música que se chama Saper comme jamais de um artista francês que se chama Maître Gims. Maître Gims. Significa saper comme jamais, bem vestido como nunca. Quer dizer, bem vestido como Saper comme jamais. Saper comme jamais. Quer dizer aquela pessoa que se vestiu de uma forma chique, como ela nunca tinha se vestido. Essa é a música desse artista, Maître Gims. Elle se sape bien, então não é elle se fringue bien, não tem nada a ver. Elle se sape bien. Vamos agora para o próximo exemplo, que é calçados, sapatos. Como é que a gente diz isso? Normal, o padrão é chaussures. Des chaussures. Essa é difícil de pronunciar, vamos lá. Des chaussures. Des chaussures. Des chaussures. Então, primeiro você vai fazer o som do O, tá? Chau. E aí Chau. depois o U francês. Chaussure. Chaussure. Sur. Às vezes até eu falando rápido confundo, falo chaussure, alguma coisa assim. Chaussure. 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 Para fazer o U, faz a boca do U e fala I. I. Chaussure. Sur. E aí vai fazer esse R aqui na garganta, né? E como é que a gente vai dizer des chaussures em gíria? Tem também várias palavras, várias gírias, mas a gente vai falar hoje de Godasses. godasses. De godasses. Parabéns, Roberta. De godasses. De godasses, sei lá, eu fico pensando meio goodies, sei lá, goodies, como se fosse em inglês, alguma coisa assim, de godasses. De godasses tem também, porque você vai ouvir também bastante, de pompe. De pompe. De pompe. E tem também de basquete, não? Basquete, oui, aussi. De basquete. Então, Basquete é um estilo de chaussure, hein? Não são todas as... Godasses é para tudo, é bem genérico. Godasses, pompe é genérico. E de basquete é para tênis, né? É na tênis, verdade. de basquete. De basquete é tênis, aquele para fazer esporte mesmo. Sim. Então, de godasses, de pompe. Por exemplo, se eu quiser dizer, eu vou comprar sapatos, sei lá. Je vais acheter des godasses. Je vais acheter des godasses. Sei lá, meu sapato está furado, je vais acheter de godasses. Sim. Aconteceu comigo na vida real há algumas semanas atrás. E aí vamos agora para a nossa 14ª palavra, que é carro. Carro, une voiture. Une voiture. Une voiture, e aí eu já sei, eu vou dizer uma forma de dizer, que aí um carro é como se fosse uma caixa. E aí uma caixa, se parece, em francês é une caisse. Une caisse. Ou seja, essa é a gíria para você falar une voiture, um carro. Une caisse. Mas tem várias outras maneiras de falar também, né? Vou dar uma outra. Une bagnole. Une bagnole. Então, une voiture, padrão. Gíria, une caisse ou une bagnole. Presta atenção aqui nessa pronúncia, tá? Porque você não vai falar nem voiture, nem vai falar caisse, nem vai falar bagnole, tá? Esse E no final, ele é mudo. E aí, o importante também é esse GN, porque às vezes a gente fica querendo pronunciar bagnole. Não. Esse GN é como o NH em português, mas um pouco mais forte. Ou seja, bagnole. Bagnole. É como se esse N fosse mais puxado, né? Bagnole. Bagnole. E aí, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, você já viu meu carro novo? Tu as vu ma nouvelle voiture? Tu as vu ma nouvelle voiture? Você viu meu carro novo? Tu as vu ma nouvelle voiture? Tu as vu ma nouvelle caisse? Tu as vu ma nouvelle caisse? Tu as vu ma nouvelle bagnole? Tu as vu ma nouvelle bagnole? Muito bom. E isso aí você também vai ouvir bastante nos filmes e nos seriados. Sim. E no francês quando você vier aqui pra França. Porque se você não sabe, a gente mora aqui na França, aqui na Bretanha. É por isso que a gente tá dizendo aqui e não lá na França. Então, vamos lá. Une voiture. Vamos pra nossa 15ª palavra,
que é muito usada, porque a gente usa também muito em português, para aquela palavra que entra em qualquer coisa. Justamente a palavra Palavra é mágica, né? coisa. Coisa, une chose. Une chose. Une chose, a gente vai dizer como em francês? Un truc. Un truc. Un truc. É como se fosse um treco, ou como o pessoal de Minas Gerais fala, um trem, um negócio. Un truc. Un truc. Você pode ouvir também un machin. Un machin. Un truc, un machin. Uma coisa. Un truc, un machin. Un truc, un machin. Por exemplo, passe-moi cette chose. Passe-moi cette chose. Eu tô na mesa apontando. Às vezes acontece, né? Pelo menos comigo acontece muito até em português. Eu tô na mesa pedindo pra pessoa me passar um negócio, que eu tô ali comendo, nervosa, comendo com fome. E aí eu não quero dizer o saleiro, o pimenteiro. Aí, passa aí esse negócio, por favor. Aí eu digo, passe-moi cette chose, sem dar o nome exato da coisa. E aí, como é Passe-moi que eu vou cette dizer? chose, mas você vai mais ouvir então. Passe-moi ce truc. Passe-moi ce truc. Passe-moi ce truc. Passe-moi ce truc, s'il te plaît. Passe-moi ce truc, s'il te plaît. Ou passe-moi ce machin, Passe-moi ce machin, s'il te plaît. Passe-moi ce machin, s'il te s'il te plaît. plaît. Então, un truc, un machin significa une Chose. chose. E agora, a nossa 16ª palavra. A gente vai começar agora a falar de uma coisa muito interessante. É um fenômeno, para mim, um pouco incompreensível. Do francês, o que é esse E fenômeno? porque não é uma ciência exata. Então você vai ver. Bom, vamos entrar agora no falando assunto. de ciência exata, muita gente fica perguntando, e quando é que eu coloco a vírgula não sei onde? Quando é que eu coloco o acento? E como é que eu uso isso? Como é exatamente que eu uso aquilo? E qual é a regra para isso? Emily acabou de dizer, não é uma ciência exata. Então, se você quiser decorar regras e aprender regras, você pode. Agora saiba que vão ter milhares de exceções, porque língua, uma língua viva como o francês, é simplesmente um meio de comunicação, certo? Então, a habilidade que você tem que ir atrás, que você tem que praticar, é a comunicação, é ouvir em contexto, é praticar em contexto, é ler em contexto. Por isso que a gente traz tantos exemplos aqui para vocês. Então, como não é uma ciência exata, e é por isso que eu tô dizendo, eu nunca entendi esse fenômeno, e eu não preciso entender, eu só preciso... Não preciso entender o porquê desse fenômeno, eu preciso entender, Assimilar, entender o sentido daquilo e saber identificar e usar se eu quiser. E qual é esse fenômeno? Se chama verlan. Le verlan. Le verlan é um tipo de argot. Gíria, você sabe, é argot. Argot, em francês, gíria. Le verlan é um tipo de argot que as pessoas mais jovens usam. Ou as pessoas ainda mais... Da rua. É tipo uma fala da rua. É uma fala da rua, é uma fala ainda mais informal do que a gíria, digamos assim. Não é uma coisa, digamos, é uma coisa meio de criminoso. Não é. Porque, por exemplo, quando a gente tá entre amigos, num contexto informal, a gente pode usar também o verlan. Mas presta Eu falo atenção. assim, por exemplo. Eu também uso verlan. Então, presta atenção porque é muito, muito, muito informal. Não é para ficar pensando nessa segregação, que é uma linguagem de gente mal educada. Não é, tá? Isso aqui é um fenômeno linguístico. É o francês moderno, é o francês como ele é usado hoje em dia. E nos filmes e nas séries você também Nas músicas, muito. Muito. Por exemplo, Angela. Eu já ouvi verlan nas músicas de Angela. Eu vou dar um exemplo para você entender o que é le verlan. Le verlan vem da palavra envers. Envers. À l'envers. Quer dizer, ao contrário, Ao né? contrário. Ao inverso. Então você vai falar as palavras ao contrário. Porque é envers. Envers. Verlan. Claro que não está escrito do mesmo jeito, tá, gente? Porque o verlan é um fenômeno falado. Então, muitas vezes, a maneira como está escrito não tem nada a ver com a maneira como a palavra, na ordem normal, ela está escrita. Mas o som vai ser o som inverso. Ou seja, envers, verlan. E quando eu falei que é muito comum ver isso nas músicas, até o artista belga, que é um dos mais famosos, que se chama Stromae. Você deve conhecer, né? Stromae. Alors, Stromae. É assim que se escreve. O nome desse artista vem da palavra maestro. Ou seja, maestro no verlan. Stromae. Ou seja, isso não é um verlan comum, tá? Foi Não, que não. ele decidiu criar. Ele criou. O nome dele de artista a partir de um verlan, que eu acho que isso traz ainda mais uma proximidade com o público, mostra
a informalidade é uma relação próxima, na verdade, do real, certo? Acho que foi por isso, talvez, que ele tenha escolhido fazer em verlan, porque o verlan tem essa ideia de proximidade e de intimidade. Exatamente. Então, para você perceber que não é um fenômeno largado do francês, sei lá, de gente de crime, da prisão. Não é, tá? É realmente um francês que é usado por todo mundo. É um francês popular, usado por pessoas de todas as classes. E isso é incrível, porque vai abrir realmente um novo mundo para você. Você vai entender muitas coisas com isso que a gente vai ensinar para você aqui, do verlan. E também quero precisar que cada dia tem uma nova palavra em verlan. Ontem eu ouvi uma música de um novo cantor, eu não conhecia as palavras, mas eu entendi o que significa, porque é verlan. Agora que você sabe esse truque, você vai entender muitas mais coisas nas músicas, sobretudo. E aí também tem isso, né? Que às vezes os artistas, eles criam novos verlan para dar um estilo, às vezes até para fazer uma rima na música, e esse verlan acaba pegando e o pessoal começa a usar. Exatamente. Então o verlan, assim como o gíria mesmo, mas o verlan eu acho que é ainda uma coisa mais rápida que está acontecendo, que é uma coisa que é um fenômeno que realmente está se alastrando e sendo muito usado, e cada dia mais surgem mais. E aí vamos lá para o primeiro verlan, que é... Então, Stromae, Maestro, é só um bônus. A gente não vai contabilizar nas 25 palavras. Vamos lá. Então, vamos lá para o verlan, e nem verlan, né? Porque verlan verlan já é também. à l'inverse, ao contrário. Então verlan é também um bônus. Então, vamos lá então para a primeira, que é louco. Louco, a palavra padrão é fou. Fou, fou. Ou c'est fou. É louco. Fou, louco. Eu já sei, uma coisa que a gente viu aqui, eu quero dizer, isso é uma coisa de louco, que loucura, isso é uma coisa de louco. Como é que eu digo isso em francês? C'est fou. C'est fou. Ou c'est un truc de fou. A gente pode dizer isso também, né? É uma coisa de louco. Un truc de fou, uma coisa de louco. C'est un truc de fou, é uma coisa de louco. E aí, como é que eu digo em verlan? Fou, agora, é ouf. Ouf, fou, ouf. Fou, ouf. Então, ouf. Você poderia falar c'est un truc de ouf. 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 Então, é isso que significa ouf. Não é ouf. Não. Não. É ouf como doido mesmo, tá? Ao contrário de fou. E aí, qual vai ser o nosso segundo verlan, a nossa 17ª gíria aqui? Tem um pouco a ver com loucura também, né? Festa. Festa é fête. La fête. Festa. La fête. La fête. E aí, em verlan fica como isso? La teuf. La teuf. La teuf. Não é exatamente o que você imagina. Não é teufé e teuf. Teuf. Como eu já falei, não é uma ciência exata. La teuf. Por exemplo, eu quero dizer que ontem foi uma farra, porque a gente pode usar, né? La fête para dizer farra, que foi muito animado, foi um festão. Hier, c'était la teuf. Hier, c'était la fête. Hier, c'était la teuf. Hier, c'était la teuf. Você vai ouvir muito isso. Então, ouvidos atentos. E presta atenção na pronúncia, tá? Não é tof, é teuf. Você vai fazer a boca do O e você vai falar aberto, tá? Certo? Não é teuf. Teuf. Vamos agora então para a nossa 18ª gíria, que essa, eu vou dizer uma coisa. Eu usava o verlan sem saber que era verlan. Eu achava que era uma palavra que existia no francês, até eu usar num sentido, num ambiente que não era para ter usado. Emile morreu de rir. E eu ainda fiquei duvidando dele. Não, isso não é verlan, não. Isso é uma palavra que realmente existe. Porque você sabe mais do que eu, né? Isso é uma palavra que existe, às vezes sua cabeça dura. Essa palavra existe mesmo. Vou procurando no dicionário. Eu fui procurando no dicionário e não existia. Não. E eu vou dizer, a palavra normal, padrão, é énervé. 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 Que é uma pessoa que tá raivosa. Sim. Raivosa. É uma pessoa que tá com os nervos à flor da pele. Por exemplo, eu bati no carro, je suis énervé. Eu tô muito chateada, eu tô muito raivosa, eu tô com muita raiva dessa situação. Je suis énervé. Je suis énervé. Aqui eu coloquei um E no final porque é Roberta que estava falando, mas se fosse eu, je suis énervé. Je suis énervé. E aí eu usava o verlan achando que não era verlan. E aí qual é o verlan disso? Vénère. Vénère. Je suis vénère. Je suis
vénère, je suis vénère. Eu simplesmente usava isso, né? Je suis vénère. E aí eu usei num contexto, eu não me lembro exatamente o que é que foi, se foi numa reunião de trabalho, ou se foi com o avô, eu acho que foi com teu avô que eu falei isso. Com o avô, je suis vénère. Je suis vénère. E aí o avô dele ficou, menino, ele não entendeu o que eu tava dizendo. Meu avô não entende verlan, então, je suis énervé, je suis énervé. Ou seja, eu dei uma gafe, então fica de olho, porque o problema desse verlan é porque ele parece uma palavra real. Ele, né, vénère, parece uma palavra de verdade, né? Não é tipo teuf, que você tem soa uma coisa meio esquisita. Se você ainda não é nível avançado, se você não é fluente em francês, e você não achar essa palavra esquisita, você vai ver com o tempo que ela é um pouco diferente das outras. Então, vénère não parece, é por isso que eu fiz essa gafe aí. Mas enfim, você não vai passar pela mesma coisa que eu, porque agora você já sabe que vénère é um verlan, não é uma palavra de verdade. Vamos agora para a próxima. Essa aqui eu demorei para entender. Que é obrigado, obrigado ou obrigada. Merci, merci, merci. E obrigado, obrigada, em francês invariável, merci, merci. Então, o verlan, o qual seria? Sim, claro, é isso. Cimer. 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 Ou seja, você vai ouvir algumas pessoas dizendo, cimer. Cimer. É, cimer. Isso é mais para jovens, né? Muito, muito, muito informal. Às vezes, por exemplo, música mais tipo estilo rap, mais música eletrônica, que tem algumas frases, assim, refrões, vai ter esse tipo de palavra em verlan. Exatamente. E aí, essa palavra que a gente vai ver agora é uma palavra quando eu digo uma coisa assim estranha, esquisita, uma coisa meio bizarra. Aí, se a gente for falar a palavra normal em francês. Louche, louche, c'est louche. C'est louche. É esquisito, é bizarro. Agora sim, une louche, bota aí no Google depois. Dá pausa aqui, ou então, depois que o vídeo acabar, coloca aí o que é une louche em francês, pra ver o que é que vai aparecer. Pra servir a sopa. A sopa. Pra servir a sopa. É aquela colher, eu esqueci o nome em português agora. Como é que chama isso? Então, une louche é isso pra servir sopa. Mas quando a gente fala c'est louche, não é uma sopa, é uma colher de sopa. Vai ser... Estranho. Estranho. Agora sim, muito estranho. Muito estranho. Uma coisa que não tá funcionando legal. Digamos como se fosse meio torta, assim. E aí, como é que seria isso em verlan? Et chelou, chelou, chelou. C'est chelou. C'est chelou. C'est chelou. C'est bizarre. É a mesma coisa, né? C'est bizarre, é a mesma coisa. C'est chelou. C'est bizarre. Ou seja, não significa que você está... Lembrei qual é a palavra, eu acho que é uma concha que a gente fala, uma concha de sopa. Não é isso. C'est louche, c'est louche, c'est chelou, c'est bizarre. Vamos então agora para a nossa 21ª palavra, que é para dizer que uma pessoa é insuportável. Eu digo que uma pessoa é pesada em francês. Lourd, lourd, lourd. Lourd. E aí, como é que seria o verlan disso? Relou, relou. Sabe aquela pessoa que faz piada que não é engraçada, mas que tá enchendo o saco, assim? Essa pessoa é lourde. Essa pessoa é relou. Une personne lourde, vou escrever aqui. Une personne lourde, no feminino. Mas quando você vai usar o verlan, você vai falar relou de qualquer jeito. Une personne relou. Une personne relou. Ou seja, eu posso falar, vamos dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Eu posso dizer assim, cet homme est lourd. Oui, cet homme est lourd. Esse homem é muito chato, ele é insuportável, ele fica me enchendo o saco. Sei lá, aquele homem que fica paquerando com você, que não larga você, que você já disse que não tá interessado ou interessada, aí a pessoa fica ali insistindo em cima de você. Cet homme est lourd. E aí se eu for usar, ao contrário, vai ser cet homme est relou. Cet homme est relou. Mas se for uma mulher, vai ser cette femme est lourde. Cette femme est lourde. Aquela pessoa, aquela mulher que fica em cima de você o tempo todo. Não tô interessado, rapaz, vai-se embora. Cette femme est lourde ou cette femme est relou. Simples assim. Então, o verlan é mais simples do que o normal, porque só tem um. De vez em quando, sim. Não tem nem feminino, nem masculino, nem nada. É um só e acabou-se. Então, vamos lá. Lourd para aquela pessoa chata. Relou. E aí, essa é engraçadíssima, né? É quando você vai falar da sua mãe em verlan. Então, mãe, em francês, padrão é mère, minha mãe. Ma mère. Se for em verlan, é rhum. Rhum.
ma rhum. Mère rhum. Marama. Então, isso vai ser realmente os jovens Sim. que você vai ouvir falando aqui na França ou nos filmes e nos seriados. Marama. Por exemplo, Minha mãe vai vir me buscar na escola? ma rhum vient me chercher à l'école. Ma mère vient me chercher à l'école. Ma rhum vient me chercher à l'école. Muito engraçado isso, viu? Eu nunca usei isso, até porque marama é brasileira. Então, eu não falo de marama assim. Ma rhum. Então, vamos lá. Mais uma. Essa é bem interessante. Ah, que sim. é para falar da mulher. Mulher. Mulher em français c'est Femme. femme. Minha mulher, ma femme. Ma femme. Presta atenção, não é com A, é com E, mas se pronuncia como se fosse um A. Ma femme. Femme. Ma femme, minha esposa, minha mulher. Minha Né? esposa é E aí, minha como é que eu mulher. digo em verlan? Ma meuf. Ma meuf. Roberta. Roberta et ma meuf. Roberta et ma meuf. Oui. Roberta é minha mulher. Roberta et ma meuf. Roberta é ma meuf. E aí, já que você está falando de mim, eu vou falar de você agora. Sim. Porque a gente já aprendeu aqui que para falar de um homem, tá? E essa é a 24ª Sim. que a gente viu que para falar do meu homem ou de um homem, eu posso falar em gíria mon mec. Mon mec. E aqui é que o negócio fica ainda mais complexo, para você perceber como verlan é um fenômeno interessantíssimo. A gente vai transformar uma coisa que já é gíria, mon mec, em verlan. Ou seja, vai virar Mon cum. Mon cum. Isso é segundo nível. Gíria segundo nível. Mon mec, mon cum. Ou seja, mon homme, mon mec, mon cum. Isso aí foi longe demais. Então eu posso dizer, Emile é mon cum. Emile é mon cum. Obviamente que se eu disser isso, as pessoas que vão ouvir um pouco do meu sotaque, apesar do meu sotaque ser sutil, de vez em quando eu solto uma coisinha assim. Se eu falar isso, principalmente para os amigos que sabem que eu sou brasileira, eu tenho certeza que pelo menos um sorriso vai acontecer. Porque isso aqui realmente é linguagem informalzíssima. Emile é mon cum. Eu vou fazer isso essa semana para ver qual vai ser a reação. Vamos tentar. Se você começa a estudar francês, isso não é a prioridade para você aprender a falar, mas para entender, porque você vai ouvir isso bastante nos filmes e nas séries também. Exatamente, porque a importância dessa questão das gírias também e do verlan é uma questão também de quando você vier à França e quando você tiver esse contato, né, com as séries e com os vídeos, porque não adianta você saber o francês padrão, o francês escolar, que é aquele que você aprende nas escolas tradicionais, e quando você chegar aqui você não conseguir se comunicar, você não conseguir entender os filmes, não conseguir entender os vídeos, isso é muito frustrante, e foi o que aconteceu comigo, porque, por exemplo, cama é uma palavra extremamente informal, e que você vai ouvir mais com os jovens ou amigos íntimos, e você está aprendendo francês, talvez você não crie amigos íntimos tão rápido assim. Mas se você é interessado, se você está interessada realmente na cultura francesa, filmes, livros inclusive, e seriados, e música, isso aqui é muito importante para você entender. É muito importante, porque esse é o francês da vida real, certo? Claro, começa como a Emília falou, ouvindo, entendendo, para depois, quando você sentir que realmente está entendendo a colocação, em que contexto aquilo é usado, para não fazer como eu, que falei uma palavra errada, para o avô de Emília. E aí você, a partir desse momento, se você se sentir à vontade, aí você usa, tá? Mas é muito importante você entender isso aqui, porque é o francês da vida real. Claro, vai fazer uma lista e vai decorar tudo? Não. O ideal é você aprender isso em contexto, de forma progressiva, tá? Mas aqui a gente tá dizendo pra você, só pra você ficar de olho. Mas o mais importante é você aprender em contexto. Vamos lá, então, Emile é mon cum. E aí a gente falou também de policial, pra gente concluir com a nossa 25ª palavra, que a gente falou qual é a gíria para un policier. Mon policier. Un policier. Lembra que o gíria é un flic. Agora, em verlan é un keuf. Un keuf. Nem sei como se escreve assim. Un keuf. Un keuf. É parecido como flic ao verlan, mas como já falei, não é uma ciência exata. Então, kilf não é difícil pronunciar, então é keuf. É keuf.
Attention, voilà les keufs. Attention, voilà les keufs. Isso você pode ouvir em filmes. É isso por hoje, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que tu as kiffé la vidéo. A gente espera que você tenha gostado do vídeo, kiffé. Se for o caso, não esquece de deixar o seu gema, Seu kiff. o seu like aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, com certeza você vai gostar também do e-book gratuito que a gente fez especialmente para você, com 7 passos para aprender francês de forma eficaz. Como é que faz para baixar esse e-book? Para ter seu guia a francesa 2, basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber o guia mais 2 bônus na sua caixa de e-mail. Simples assim. E também se você conhece outras gírias francesas que a gente não colocou aqui nesse vídeo, não esqueça de colocar aqui nos comentários para todos os afrancesados aqui da comunidade aprenderem com você. E a gente se vê no próximo vídeo. À la prochaine. Salut! Salut.